modelo de equações estruturais, ele vai partir de uma ideia de uma estrutura. A estrutura do modelo são variáveis deduzidas, tá? Então, essa parte dentro do contexto de equações estruturais, que dá a estrutura do modelo, veja, é um modelo que envolve aqui análise de regressão, tá? Então, por exemplo, a variável f1 aqui, ela depende, então uma relação de dependência, né? Ela depende de x1 a 1, x2 a 2, x3 a 3, mais o erro, né? Essa variável f2, ela é um modelo de dependência, então f2 depende do x4 a 4, x5 a 5, mais x6 a 6 e assim por diante, tá? Aqui é uma repetição disso. Mas aqui dentro, né, a estrutura do modelo, então esse modelo estrutural, essa parte em amarelo, o quanto que o fator 1 está relacionado com o fator 2, né? Então, se a gente pensasse assim, que o fator 1 representa uma dimensão do objeto, o fator 2 representa outra dimensão do objeto, né? Ilustrando aquele exemplo lá do sorvete. Um é gordura, outro é açúcar. O quanto que os dois estão relacionados, isso é o núcleo do nosso modelo. A gente sabe que eles estão relacionados porque a gente parte desse pressuposto, né? E se tem mais fatores, né? Então eles vão falando. E aqui indica uma certa ordem, né? Então assim, a gente está assumindo que o fator 1 implica o fator 2 e o fator 3. O fator 3 não influencia em ninguém e o fator 2 influencia o fator 3, tá? Então, é como se a gente falasse assim, olha, o fator 2 pode ser explicado pelo fator 1. O fator 3 pode ser explicado por uma combinação, vou colocar aqui um símbolo de multiplicação, como um operador algébrico genérico, tá? Uma combinação do fator 1 e do fator 2. E assim por diante, né? Então essas estruturas são deduzidas a partir de conceitos, né? Então essas relações aqui vai ter uma teoria. Então a gente parte de um pressuposto deduzido, né? E para confirmá-lo, a gente vai então extrair informações. A gente vai pegar então quanto que tem de moléculas de açúcar, qual que é o peso, desculpa, de gordura, né? Qual que é o peso dessas moléculas, qual que é a densidade aqui no açúcar, qual que é as características dele, né? Quantos mols, etc. E aí a gente estabelece de certa forma na periferia do modelo, né? Ou seja, tudo que não está na estrutura, a sua medida, né? Então você veja que a parte conceitual não entra valores numéricos, elas pegam emprestado do modelo de medida. Então ele pega valores extraídos da realidade para criar um conceito. Esse conceito vai ser relacionado com os demais. Aqui então não há medida numérica, ela é apenas estruturante, ou seja, todo o modelo parte dessa estrutura, mas ele é medido na sua periferia. Então a periferia aqui que vai estabelecer as medidas. E todas essas medidas são equações de regressão, porque a maior parte do software vai assumir que o modelo de regressão que ele vai calcular são variáveis contínuas, assim como a regressão múltipla, né? Então, variáveis contínuas é o pressuposto. Então, você vai notar que esse tipo de técnica ela vai incorporar aquelas duas lógicas, dedutiva e indutiva, mas a dedutiva ela é mais importante, porque ela dá estrutura, né? Quando não tem a estrutura do modelo, né? Se você não tem essa estrutura do modelo, mas quer verificar alguma eventual correlação entre essas variáveis e as outras, por exemplo, na forma de fatores, você vai ter o intermediário, que é a análise fatorial confirmatória. Primeiro, análise fatorial, que é como identificar os fatores gerados por um conjunto de variáveis, tá?
Então, esse fator pode vir da teoria, né? Então, ele pode vir da teoria. Ó, a teoria diz isso. Ou pode vir de uma análise fatorial que a gente chama de exploratória. Ó, a gente não sabe exatamente como que essas variáveis todas se comportam, mas a gente sabe que elas estão interrelacionadas, a gente quer saber quais seriam as variáveis latentes que estão por detrás, né? Então a gente extrai esses fatores. Então, seja de forma empírica, né, que é aqui pela análise fatorial, ou de forma teórica, você vai ter o fator. Você vai também ter um outro fator aqui adicional, porque a gente está falando de análise multivariada. Esse fator composto por outras variáveis. Então, ele pode vir tanto da teoria também, né? Então, tanto da teoria quanto de uma outra análise fatorial exploratória, né? Mas perceba que a gente não falou nada da relação entre eles. Quando a gente não fala nada da relação entre eles, a gente vai estar fazendo o que disse uma análise fatorial confirmatória. Confirmatória no sentido de que ela vai confirmar se existe ou não aqui algum valor de correlação, né, entre esses dois fatores. Será que essas duas variáveis estão relacionadas? Não estão? Mas veja que a gente não impôs nada. Quando a gente impõe uma estrutura, a gente fala assim, olha, peraí, eu criei um fator a partir da teoria ou de uma análise fatorial exploratória, criei outro fator a partir de uma teoria ou de uma análise fatorial exploratória, e eu estou falando ainda, a partir de uma teoria, que existe uma relação entre um e outro. No caso, você está propondo uma estrutura. E aí, portanto, a análise correta vai ser o modelo de equações. O modelo de equações estruturais, tá? Então, as técnicas estão todas amarradas. Então, a gente vai estar focado nisso, só que como um caminho para chegar nele é necessário passar pela análise fatorial exploratória e confirmatória, tá? Que na verdade até depois um ganho em termos ali depois para explicarmos o modelo de equações estruturais, tá?